Fala, meus amores, tudo bom? Como vai? Ravi aqui. Oi, meus queridos, aqui é o Daniel. Então, hoje a gente vai falar sobre o nosso processo de financiamento do nosso apartamento. Como foi? Como a gente começou? O primeiro passo para a gente tomar a atitude de comprar o nosso apartamento até agora, né? A assinatura com a Caixa e agora a tão esperada espera. Justa espera. Literalmente. Esperamos. Então, assim, se você tem interesse nesse tipo de vídeo, quer saber também mais sobre assuntos de apartamento e as novidades do nosso futuro apartamento, que vai demorar um pouquinho, né? Não sei o tempo em que momento você vai ver esse vídeo, mas a gente, nesse momento, ainda tem um tempo ainda para acontecer e a gente está nessa ansiedade. Então já deixa seu like, já se inscreve aí no canal, que a gente tem muita novidade aqui da nossa vida e do apartamento novo, tá? Bom, pessoal, tudo começou quando a gente foi e lá a gente se interessou, estava procurando imóvel e tal. A gente foi em 3 construtoras diferentes. A Cury, a gente viu a Direcional e até que a gente conheceu aqui no Rio de Janeiro a Precom. A gente tem vídeo aí contando como a gente comprou o nosso apartamento. Vou deixar aqui nos cards, né, a compra do nosso apartamento. E aí a gente entrou lá no stand. Qual é o primeiro passo? A gente gostou do apartamento, viu lá a planta, viu o decorado, se apaixonou, vamos comprar. E aí tem um corretor para nos atender, né? Esse corretor, ele fala do investimento, quanto é o apartamento e tudo mais, pede a relação de documentos. Os documentos são básicos: identidade, CPF, comprovante de residência, se você tem carteira assinada, os 3 últimos contra-cheques. Se você não tem carteira assinada, você pode usar imposto de renda ou usar extrato bancário, né? São os 6 últimos extratos bancários, 6 últimos meses. E aí a gente reúne todo esse documento e a gente vai lá e entrega para o corretor para ele fazer a análise e aprovação. Beleza, ele fez isso? Depende. Tem aprovação que sai ali rapidinho, geralmente é um dia, 2, né? Para ele dar uma resposta positiva ali, para ele te dar uma posição. Foi aprovado ali ele vai ver, né? Nessa simulação, se seu nome está limpo, se não está, se a sua renda comporta, né, aquele empreendimento. O nosso apartamento, a renda era em torno de 4 mil. E aí eles usam o nosso bruto. Então, como foi eu e o Daniel, a nossa renda comportou, juntou a nossa. A gente não ganhava isso tudo na época, mas era o bruto. Com os descontos, o líquido que a gente ganha não chegava a isso. Chegava quase, mas com o bruto no contra-cheque, chegava aos 4.500, que era a renda mínima para esse empreendimento que a gente comprou, que estava avaliado aí num valor de 210 a 220 mil. Tá? E aí o que acontece? A gente foi aprovado, o corretor lá falou, deu uma boa notícia, e aí ele veio mostrando pra gente como a gente queria dividir, ramificar, né, essa aprovação. No nosso empreendimento, que estava em torno de 216 mil, a princípio tinha sido aprovado pela Caixa 186 mil de financiamento. E o resto ia ser pago, né? A gente podia usar fundo de garantia, coisa que a gente não tinha, né? Que é o FGTS. Você pode usar para abater dessa entrada. Você pode dar uma entrada em dinheiro, né? Também. E essa diferença do financiamento de 186 mil para os 216 ficou de entrada para a construtora, que é o que você pode usar o fundo de garantia, enfim, dinheiro. Na época a gente só deu 7 mil reais de entrada, que depois a gente descobriu que ficou para o corretor, foi de comissão, então não foi nem de entrada. Então, conclusão, acabou que a gente não deu entrada nenhuma para o apartamento, ficou só de comissão para o corretor. E aí a gente foi parcelado. Como o tempo da nossa obra era de 3 anos, a gente comprou logo no início, né? O tempo para começar, não, o tempo de obra mesmo, de entrega. Isso foi. Né? Quando a gente comprou, até a entrega prevista do apartamento pronto.
era em torno de 3 anos. Então geralmente, a gente tem o tempo da obra, que é o tempo de quando você compra até a entrega, para parcelar essa entrada com a construtora em parcelas ali que cabem no seu bolso, de acordo com o que der. Então, pense em uma coisa, pessoal. Quanto mais tempo de obra, às vezes é ruim. Ai, meu Deus, são 3 anos para esperar ficar pronto. Dependendo da sua situação, como a nossa, a gente não tinha fundo de garantia, a gente não tinha um valor de entrada alto, não tinha nada. Então, assim, quanto maior o tempo de demora para entrega das chaves, também é um tempo que você tem para pagar essa entrada para a construtora. Então acaba facilitando se você não deu uma entrada muito boa, ou se você não tinha um fundo de garantia alto, ou nem tinha, que é o nosso caso. Então pra gente foi bom, tá? Bom, vamos lá, entrou em acordo com o corretor, começou lá a pagar as parcelinhas da entrada para a construtora. Ok, geralmente, pessoal, é um tempo de 90 dias para você assinar com a Caixa, que é o tempo que geralmente a construtora tem para vender para uma quantidade de pessoas e ter um número X para a Caixa já ter o repasse, né? Para você assinar com a Caixa e já começar a respirar. Ok, deu tudo certo, né? Então não tenho mais riscos. Só que com a gente não foi assim. Não, demorou bem mais tempo, até porque o nosso empreendimento ele é novo aqui no Rio. Sim. Ele é mais conhecido em Minas Gerais, né? Então aqui no Rio é o primeiro. Então assim, demorou um pouco eles atingirem a quantidade mínima de compradores para poder estar enviando para a Caixa. Para ser sincero, gente, demorou mais de um ano. Então, conclusão, a gente tinha 3 anos para entregar as chaves. Até então esse prazo vai manter, mas então a gente ficou 1 ano e 3 meses esperando para assinar com a Caixa. E 1 ano e 3 meses sem obra. A obra está começando agora, entendeu? Agora, 1 ano e 3 meses depois que a gente comprou lá com o corretor no stand. Então, geralmente são 90 dias, mas como a nossa construtora é nova, eu acho que talvez não passou tanta segurança aqui num estado novo, que ela está sendo pioneira aqui, que ela é muito forte, como o Daniel falou, em Minas Gerais, não venderam a quantidade necessária, então não teve repasse com a Caixa. Só agora, né, em junho, que a gente conseguiu assinar com a Caixa. Mas pensa, gente, pensa num desespero. Por quê? Enquanto você não assina com a Caixa, o seu perfil financeiro, quando você fez a avaliação lá no comecinho, quando você assinou com a construtora, não pode mudar. Então você não pode sair do emprego, não pode mudar não pode mudar o estado civil, né? Então, se você for solteiro, se mudar para casado, muda, configura tudo, não pode separar. Se você assinou como casal, não pode separar. Se você saiu do emprego e no tempo que você ainda não assinou, você não conseguiu outro, ou você conseguiu outro, mas não está o tempo necessário. Tipo assim, larguei meu emprego, beleza, o salário vai ser o mesmo, não vai mudar. Mas aí eu entrei num outro e vou assinar agora mês que vem, não deu nem 4 meses. Eu acho que o mínimo são 4 meses você de carteira assinada no emprego para não prejudicar. Então, assim, tudo isso muda, não pode mudar o perfil financeiro. Ganhei mais, ganhei menos, tudo isso altera. E aí o que aconteceu? A gente, assim, o Daniel se manteve no emprego dele, só que eu fiz de tudo para não sair do meu emprego. Aí veio, né, essa coisa de pandemia, meu emprego estava passando por uma transição de troca de dono e acabou que eu fui mandado embora no meu emprego este ano, logo em fevereiro, assim, quando no mês seguinte estava para começar a pandemia, e eu falei, e agora? Ferrou, o que eu faço? E aí eu comecei a trabalhar como autônomo. Então, automaticamente, o meu perfil financeiro mudou. Tudo que a gente, em 1 ano, segurou firme, eu engolindo o saco, aguentando ali, querendo mudar de área para melhorar um pouco de vida, e eu não mudando, eu suportando, né, para não mudar o nosso perfil financeiro, e acabou que em cima do laço eu fui mandado embora. Né? Fiquei chateado, foi horrível, achando que a gente tinha perdido todo o processo de 1 ano, que a gente pudesse não assinar com a Caixa, não dar certo. Mas assim, aí quando de fato alertaram que a gente ia assinar agora em junho,
né? E eu fui como autônomo, já não fui mais de carteira assinada, eu tive que apresentar os meus contra-cheques. E para a Caixa, o que ela entendeu? Como eu não sou mais um funcionário de carteira assinada, não tenho aquela segurança e virei autônomo há pouco tempo, eu acho que eles não se sentiram tão seguros e aquele financiamento lá atrás que tinham prometido, que estava na avaliação de 186 mil, caiu. Quando a gente chegou na hora da assinatura com a Caixa, eles só liberaram 133 mil. Sério, gente. Então foi uma diferença muito bruta. A gente já estava com uma parcela ainda, a gente tinha ainda 2 anos para pagar aquela diferençazinha com a construtora de entrada. E aí, de 133 para 186, o que a gente estava esperando que eles avaliassem, é uma distância muito grande. A gente ficou com mais de 70 mil para pagar só para a construtora num prazo de 2 anos agora, porque a nossa previsão de entrega é para finalzinho de março de 2022. Março de 2022. Então, assim, a gente tem agora, atualmente, menos de 2 anos para pagar 70 e poucos mil. Enfim, 70 e poucos mil. Então, gente, a gente entrou num desespero. E agora? Desiste do apartamento? Nunca. Depois de ter pagado quase 1 ano pagando aí uma parcela para a construtora, ou assume uma parcela altíssima, ou a gente divide em 50 mil vezes, em 60 e poucas vezes, sei lá, e vai continuar pagando pós-chave. Conclusão, a gente decidiu, a gente ligou para a construtora, a Precon, eles foram muito legais, e assim, falaram assim: Ravi, você pode dividir com o que a gente já tinha pago, ficou 60 e poucos mil ainda para pagar para a construtora. Aí ela falou: você pode dividir em 65 parcelas de 1.000. Só que assim, você não vai conseguir pegar as chaves em 2022. Ainda tem um detalhe que ia atropelar com o financiamento da Caixa. Então, além do financiamento da Caixa, ia ter a parcela da construtora. Exatamente. Então, 2022 ia começar o financiamento a pagar para a Caixa e eu ainda ia estar devendo parcela. Aí não seria muito viável. Conclusão. Gente, eu acabo falando mais, porque o Daniel mesmo falou, e eu acabo lembrando de mais detalhes. Lembrando, porque ele ficou mais envolvido nessa parte. Ligando para a construtora, resolvendo tudo. Então, conclusão. A gente, para não se prender, para não se apertar, a gente resolveu parcelar nas 65 vezes, né? Então vai ficar tipo R$1.000 por mês, até acabar a entrada, a entrada. Conclusão, se a gente continuar nesse nível, a gente só pega as chaves em 2025. Só que o que eu e Daniel combinamos? A gente vai fazer assim por questão de segurança, para não colocar uma parcela de R$3.000 e não ter condições de pagar em determinado mês. Só que a gente vai se apertar mais do que nunca, a gente vai economizar, a gente vai trabalhar dobrado. Eu voltei a ser corretor de imóveis, só que eu não trabalho na planta, né? Eu trabalho vendendo imóveis assim, sei lá, você quer vender a sua casa, né? Sua casa está com documento de compra e venda, imóveis usados, loja, apartamento, eu não vendo na planta. Então geralmente a pessoa paga mais à vista, quem tem dinheiro à vista para pagar. Voltei a trabalhar como corretor de imóveis, porque é um dinheiro incerto, mas quando vem é um dinheirinho legal que cai. Então assim, a gente se comprometeu, pessoal, de pagar R$3.000 por mês. É brabo. Junta tudo, todo o dinheiro, eu raspo a conta do Daniel. O Daniel recebe, vai tudo para minha conta. Só sério. bate. Dinheiro só bate. É só transferência. Bate e a gente está se apertando ao máximo, né? As contas a gente ainda está aqui morando de aluguel, então a gente tem que pagar as contas aqui atuais. Como a galera que já conhece aqui o canal sabe que a gente se mudou para voltar a morar com a minha mãe, para minha mãe ajudar nas despesas. Então, a gente morando com a minha mãe, a gente reparte aluguel, luz, gás, internet, tudo isso. Então, assim, é uma despesa a menos que se fosse só nós dois. Então, assim, a gente está se apertando, graças a Deus, aos pouquinhos está dando ali para pagar. Então, assim, se der, a gente vai pagar
3 parcelas por mês, R$ 3.000. Porque se a gente pagar até a entrega das chaves R$ 3.000 por mês, a gente consegue pegar as chaves junto com todo mundo, na entrega das chaves em 2022. Se não, a gente vai pegar só depois da entrega das chaves, quando a galera já tá morando aí, a gente vai surtar, a gente vai chorar, se esgoelar, a gente vai morrer de tristeza se a gente não se mudar junto com todo mundo, assim, né? Imagina você esperar tanto tempo para o apartamento ficar pronto e chegar lá porque você não tem condições de pagar a entrada toda e não conseguir se mudar. Então a gente está se apertando ao máximo, ao máximo, ao máximo. Mas, gente, é tudo muito, muito sofrido. A gente é pobre, entendeu? Então, assim, a gente não ganha rios de dinheiro, é tudo muito apertado. R$ 3.000, sério, vou reproduzir as palavras do meu pai. Pagar 3 mil por mês é só para quem tem dinheiro para arcar com uma parcela dessa. Mas a gente está tendo que se apertar e juntar tudo que a gente tem e o que não tem. São sacrifícios, sabe? né? Sacrifícios. Abrir mão de tudo para conquistar o nosso sonho. Depois, gente, uma coisa boa também do financiamento ser menor. Como a Caixa agora só financiou 133 mil, quando a gente pegar as chaves, né? A parcela que a gente vai dever para a Caixa, a nossa parcela que se fala, nosso financiamento vai ficar R$ 1.000 por mês. Isso é, ó, você já tem noção. 210 mil mais ou menos empreendimento. A gente financiou 133 mil com a Caixa. A nossa parcela vai ficar depois com a Caixa R$ 1.000 por mês. 30 anos, gente. 30 anos. Obviamente, depois que a situação melhorar, a gente quer amortizar. Tem um sistema na Caixa que você vai pagando, amortizando, adiantando as parcelas de trás para frente. E quando você vê, você não paga, porque a maior parte dessa parcela é juros. E aí você paga, sei lá, uma parcela de R$ 1.000, se você amortizar, vai sair a 400, R$ 600 é juros. Então, quanto mais você adiantar parcelas, seu financiamento acaba mais rápido e você paga muito menos juros, tá? Então, isso é um plano futuro, depois quando a gente já estiver morando. Mas, a princípio, nossa parcela vai ficar R$ 1.000 por mês. Gente, é muito sacrifício. Recapitulando, a gente entrou lá no stand, passou todos os documentos, foi aprovado. Sendo aprovado, geralmente, tá? É uma espera de 3 meses até você assinar com a Caixa. Tomara que vocês não tenham o azar de passar o que a gente passou de 1 ano e 3 meses esperando para assinar. Aí nosso perfil financeiro mudou. Não mudem o perfil financeiro de vocês até a assinatura da Caixa. Se a aprovação lá ficou boa para vocês no momento lá com o corretor, mantenha esse perfil, por favor. Porque eles fazem uma reavaliação após, Sim. né? Antes de chamar. Se passar muito tempo, eles fazem uma reavaliação. Então, tudo que você fez lá com o corretor, que foi maravilhoso, se demorar muito tempo, eles vão ter que reavaliar. Então, você também não pode sujar nome, SPC, Serasa. Era a nossa preocupação. Então, a gente morrendo de medo. Entendeu? Até o que às vezes a gente estava atrasado, a gente lá tentava parcelar para não atrasar e não sujar o nome, tá? Então é isso. Foi lá, assinou com a Caixa, aí você vai começar a pagar as parcelas. Na verdade, você já começa pagando as parcelas com a construtora, só que você já vai saber tudo certinho, quanto vai ficar seu financiamento, tudo certinho. E aí depois da entrega das chaves, que a nossa ainda vai demorar um pouquinho, é que a gente começa, depois que sai o Habits, que eles entregam as chaves, que o imóvel está pronto para morar, que você começa pagando o financiamento para a Caixa Econômica. Que até lá, gente, uma coisa importante, existe taxa de obra. É isso que eu ia falar agora. Ainda bem que eu me lembrei. Bendita taxa de obra. O que é a taxa de obra? Quando você assina com a Caixa, a partir do momento que você assinou com a Caixa, no mês seguinte, você já começa a pagar a taxa de obra. São juros de obra. Isso te garante 2 seguros, né? Seguro de vida, seguro sei lá o que, são seguros obrigatórios que já está embutido na taxa de obra. Verdade. E não é um valor fixo. Não. A cada mês, a cada evolução da obra vai aumentando essa taxa. Né? Um exemplo, vamos dizer que comece com 120, mês que vem pode estar 130, 135, aí no próximo mês 150, e daí ela vai aumentando
até o término da obra. E, gente, a taxa de obra é um valor individual para cada um, porque depende de quanto vai ficar a sua parcela do seu financiamento. Então, não dá para calcular, é pessoal. Cada financiamento perfil, né? Depende de quanto vai ficar a sua parcela lá na hora da aprovação. Se vai pagar R$1.000 por mês, vamos contar a nossa experiência. A gente vai pagar R$1.000 por mês no financiamento depois que entregarem as chaves. A nossa taxa de obra é muito aleatório também. A obra pode desenvolver muito rápido e de 5% ir para 15% e aumentar muito, ou pode desenvolver menos, a obra andar devagar e você ir crescendo devagar. Nosso primeiro mês, olha que a obra praticamente nem começou. Nosso primeiro mês de taxa de obra agora, mês passado, foi R$174 e agora já está esse mês, o mês seguinte, né, já está em 254. E aí, se a obra der um boom, pode ser que ela vai, sei lá, para 400, 350. Só que assim, o limite, ela não passa do valor da sua parcela. Então, se a minha parcela é R$1.000, lá quando eu pagar o financiamento da Caixa, a minha taxa de obra até a entrega das chaves não vai passar de R$1.000. É até um pouco menos. Então, assim, nos 6 últimos meses ali para entregar as chaves, a sua parcela já chega no nível quase do valor do seu financiamento lá da parcela do financiamento. Então, assim, é uma coisa que além da sua parcela com a construtora, né, a sua entrada, que quem tiver dinheiro de entrada, fundo de garantia alta, é melhor. Quanto mais você usar, melhor, porque aí ou não tem entrada nenhuma ou você paga pouco. A gente não teve. E ainda tem essa taxa de obra, tá, gente? Então, assim, é dureza. Todo mundo chega pra gente e fala assim, por que, cara, que você tá comprando na planta? É muito caro, é muitos juros. Só que assim, gente, pra gente que é pobre e a gente não tem um dinheiro de entrada, hoje eu trabalho como corretor, eu sei que se você tiver 50 mil, 70 mil, 100 mil, dependendo do lugar, dependendo da localização, do imóvel que você quer, você consegue comprar um imóvel, consegue dar uma boa entrada e tem proprietário que aceita parcelamento direto com ele. Mas hoje quem tem 100 mil, 150 mil, né, 80 mil em dinheiro no banco, quem tem isso disponível? Eu não tenho. Muita gente tem, senão não estaria trabalhando como corretor. Graças a Deus tem muita gente que tem esse dinheiro e pode comprar uma casa pronta, ou um apartamento pronto, dar uma entradinha, parcelar direto com o proprietário, ou ter o dinheiro para comprar a casa à vista. Então, eu não tenho. A gente que não tem dinheiro, só tem lá um pouquinho, só tem o fundo de garantia, tem um dinheirinho guardado, ou não tem nada, que foi o nosso caso. Gente, infelizmente, a gente só pode comprar na planta. É ali, ó, galgando, se apertando, abrindo mão, se sacrificando para conquistar os tão sonhados sonho da casa própria. Entendeu? Então, assim, é com muita luta e espero vocês que estejam assistindo esse vídeo, quem não é inscrito, se inscreve, porque vocês vão acompanhar com a gente, tá? Com a gente e com quem está inscrito aqui, cada passinho do nosso sonho, do nosso objetivo, que é o nosso apartamento. E quem continuar com a gente no canal, deixe que esse canal cresça e que a gente continue aqui com disposição e amor para fazer os vídeos. Vocês vão acompanhar a obra, a decoração, tudo. E vocês vão lembrar desse vídeo aqui da gente contando o quão sacrificante está sendo pra gente. E vão ver lá no fundo, lá no futuro, tudo que a gente conquistou e o apartamento lindo, planejado, perfeito, bem decorado, que a gente vai conquistar. Então, assim, fica com a gente, tá? Se inscreve nesse canal, compartilha para inspirar mais pessoas a entenderem também sobre como comprar um apartamento. Não é fácil, mas tem que ter força de vontade, não desistir, porque as coisas vão ficar difíceis financeiramente, mas não pode desistir dos sonhos, jamais. 2 anos que a gente vai esperar agora é muito tempo pra gente que tá ansioso, mas é pouco tempo para uma vida inteira de felicidade e de satisfação. É isso, não é isso, amor? É isso. Bom, gente, um beijo grande, espero ter ajudado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, compartilha aí com a galera e obrigado mesmo, tá? E se eu falei alguma coisa errada aqui, alguém que entenda, pode ir lá dar um toque, um feedback, porque a gente contou a nossa experiência, né? Mas se ficar faltando alguma informação,
pode contribuir aí que é bem-vindo, tá bom? Beijo. Beijo.